Olá, 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 olá. Tudo bem com vocês? Caímos mais uma vez. E porque todo mundo, né? Muita gente acessa a internet agora. A internet não é mais um território para poucos, é um território para uma imensidão de pessoas. Então, de vez em quando surgem alguns problemas. Mas como eu fiz a chamada do Rios, nós vamos começar a falar hoje os 5 círculos do amor. De onde tu tirou isso, moleque? Na verdade, Bert Hellinger, que é o precursor na parte ocidental da constelação familiar, ele coloca em um dos seus livros, que assim é um dos livros mais polêmicos, mas eu acho mais verdadeiro, que ele fala dos nossos perpetradores, por que precisamos colocar os perpetradores dentro do sistema, né? Eu acho que aqui é um dos livros mais empolgantes para quem entende o que ele está falando. E traz mais conhecimento. E eu me deparei com os 5 círculos do amor de Bert Hellinger. Que 5 círculos são esses, Jussara? O amor, ele tem 5 círculos. E nós vamos começar a falar com o primeiro. E se vocês quiserem, à noite vamos fazer uma mentalização a respeito disso. Porque cada explicação do círculo tem uma mentalização para ser feita. E qual seria o primeiro círculo do amor? Para criar um sistema, independente desse sistema perdurar para a gente ou não, mas ele vai existir e nunca será eliminado, precisa-se de um homem e de uma mulher. Os pais. E quem são os pais? Quem foi, é ou seria meu pai? Um homem. E quem foi, é ou seria minha mãe? Uma mulher. Ah, mas eu sou adotada. Mas também tem que ter um homem e uma mulher. Mas eu sou fruto de um casamento homoafetivo. Mas se for homoafetivo masculino, precisa de um útero e de um óvulo para que seja desenvolvida essa criança. Ah, mas eu sou de um casamento homoafetivo feminino. Tá. Mas se as duas irão ter os filhos, ou ora uma, ora outra, precisa de um espermatozoide para que esse óvulo seja fecundado. Existem casos, tem mais assim, a vida pública lá de fora é muito mais viável para você encontrar na internet do que a vida pública aqui de dentro. Os artistas brasileiros ainda têm um certo pudor de se expor. Eles se expõem de uma maneira, às vezes, até um pouco fora do padrão deles, fora do assunto que eles deveriam tratar, mas a vida pessoal deles é uma incógnita. Aí vão aquelas pessoas fofoqueirinhas, vão aqueles funcionários insatisfeitos e colocam toda, né, no ventilador. Aí quer ter processo, quer ter isso, quer ter aquilo. É
um direito de cada um. Mas lá fora você consegue ter mais influência de possibilidade de encontrar uma pergunta que você está fazendo, e as coisas são mais colocadas de uma maneira mais clara. E voltando a falar sobre os pais, existem casos de casais homoafetivos masculinos que, para serem pais, cada um fecunda um óvulo, às vezes de uma mesma mulher, às vezes de mulheres diferentes, e contratam uma barriga de aluguel. E o mais interessante, e isso é um fato, não é uma possibilidade, existe um casal masculino homoafetivo que fizeram isso, cada um tinha um filho, né? Cada um foi o pai daquela criança, e na separação, no divórcio do casal, cada um ficou com o seu filho. As crianças são gêmeas, foram criadas numa mesma barriga, mas vivem em famílias diferentes. São criadas, cada uma pelo seu pai biológico. Aqui no Brasil já teve isso, né? Só que não chegou, não teve caso de separação, então as crianças permanecem hoje. São criados por um só. Mas precisou de uma mulher num casal homoafetivo masculino e precisa de um homem num casal homoafetivo feminino. Isso é ponto final. Ainda, porque eu falo ainda porque o ser humano ele gosta muito de criar, de aprimorar aquilo que recebemos de Deus Altíssimo, Criador, Universo. Dê o nome que você queira. E ele quer aprimorar. Então ele gasta bilhões para aprimorar uma coisa natural. Fazer o quê, né? Em vez de investir bilhões naqueles seres que estão em cima do mundo, pisando no solo, em situação de risco, em situação de fome extrema, em situação de miséria. Mas é melhor a gente gastar para mudar o que a nossa máquina perfeita é capaz de fazer. Mas pula essa. Eu agora cheguei a uma conclusão de que eu falo o que eu acho que tem que falar, sem discussão. Eu jogo, quem quiser pega, quem não quiser não pega. E assim é como fosse semear ao vento. Eu posso semear 1 tonelada de grãos e uma árvore sobreviver, crescer, dar fruto. Parabéns para mim. Cumpri minha missão. Se uma sobrevive, cresce e dá fruto, cumpri minha missão. Não preciso de mais nada. E eu acho que é isso. Que nós, enquanto terapeutas, precisamos semear amor. Precisamos semear o bem. Precisamos semear aquilo que nos compete no sentido de melhorar esse planeta escola lindíssimo que nós recebemos. E tem outros planetas escola, alguns outros. Mas esse é um dos mais bonitos que nós recebemos.
Cada canto do nosso mundo, do nosso planeta Terra, tem uma beleza tão dispara em relação a outra beleza que você muitas das vezes se pergunta se isso é real. Mas voltemos aos pais. Então é necessário que exista uma fagulha, um olhar, alguma coisa que nos liga àquela outra pessoa, seja hétero ou homoafetivo. E criou-se um casal. Esse casal, ao se juntar, ele passa a conviver com um sentimento de amor, de fraternidade, de querer estar junto. Né? E a coisa mais interessante é que esse casal, por querer estar junto, por querer perpetuar essa relação, esse relacionamento tão bom para eles decidem, às vezes não, mas eles decidem dar continuidade ao sistema familiar. E vem um filho, ou uma filha. Mas quando a gente fala um filho, a gente fala no sentido genérico da coisa. E vem essa criança que, no primeiro momento que se descobre que ela está, existe a perplexidade, existe o medo, existe o receio de não dar certo. E existe também a esperança, a fé, a gratidão e o amor profundo e relacionado diretamente a uma pessoa. Nossa, você é mãe do filho dele. Ele, meu amor, está me dando a possibilidade de ser mãe. Isso é a visão da mulher, da visão do homem. Nossa, vou ser pai do filho dela. O meu amor está me proporcionando a possibilidade de ser pai. E a mulher vai mudando, o corpo dela vai mudando, o humor dela vai mudando, mas tudo isso vai sendo canalizado apenas para uma coisa: o ser que está sendo criado e gerado dentro de mim. E começa a haver um fluxo de recebe e doa enorme entre o feto e a mãe. E esse recebe e doa nada mais é que um amor recíproco. Ele vai crescendo à medida que a criança vai se desenvolvendo. E a criança nasce. Nossa, a criança nasceu, a mãe fica extasiada, o pai fica exuberante, que ele diz: nossa, meu filho, minha filha, ou meus filhos, se acontecer de um caso de gêmeos, ou trigêmeos. Eu já convivi com uma barriga que depois, na hora, foi trigêmeos. Era uma loucura, gente. Mas era muito legal. E a gente vai percebendo que aquele casal passa a ter um outro amor acrescido de elementos que transforma aquele amor que já era grande, que já era convivido, num outro amor mais real, mais centrado, que é o amor de paz. E o amor de paz, que não pode ser esquecido, e nem fazer com que seja esquecido o amor de casal, ele é muito grande.
Mas o amor de pais deve ser um amor que de vez em quando é deixado um pouquinho de lado para que retorne o amor do casal. Entre casal, filho não entra. Já cansei de falar isso aqui para vocês. Se filho não entra, eu, enquanto casal, tenho que permanecer amando o meu par da mesma maneira ou até mais, já que ele, meu par, ou ela, meu par, me proporcionou mais um motivo de amar na vida. E isso é o mais interessante porque muitas das vezes existem casais que se separam após o nascimento do primeiro filho. Por que será isso? Porque eles esquecem, um esquece do outro. Ah, não, minha mãe sempre cuidou do meu pai, mesmo depois que teve filho. Cuidou como cuidadora, não como mulher, não como fêmea do seu pai. Talvez tenha tido pudores a partir da barriga crescer, tenha se escondido, ou tenha recebido do seu pai não aquele companheirismo de que ela estava ficando com busto grande, com barrigão, às vezes o quadril cresce, inchada. E talvez não tenha recebido aquele incentivo necessário para dizer: eu estou prenha, mas o meu marido continua me amando da mesma maneira. E ela se esconde. E ela se escondendo, aquela relação que eles tinham anteriormente, vai se defasando. E o que ocorre quando um casal se desprende um do outro? Em geral, eles centralizam o amor no objeto do amor deles, os filhos. Então coloca os filhos no meio. Há crianças que dormem no meio dos pais. Erro número 1, erro número 20, erro número 100. Qualquer lugar que você coloque é um erro. No meio dos pais não tem que ter ninguém ali no meio. Nem filhos, nem mãe, nem pai, nem ninguém. E se esse homem, de uma maneira ou de outra, não soube valorizar a beleza do crescimento de uma barriga, a beleza do crescimento do seu filho dentro da barriga da sua esposa, ele precisa acordar e ir buscar a possibilidade de fazer com que essa mulher volte a lhe enxergar da mesma maneira antes da barriga. Porque a decepção dela deve ter sido muito grande. Mas também tem o fato das mulheres que se escondem quando começam a ver que o busto está crescendo, que a barriga está crescendo, que está ficando inchada, que está de humor diferente. E o marido chega, quer abraçar, quer beijar, e ela não permite. Eu estou horrorosa, eu estou feia. Existe, eu vou fazer um apêndice aqui, que isso daí é um achismo meu, né? Mas a gente tem que pensar um pouquinho. Existem mulheres que têm depressão pós-parto. Uma mulher que tem depressão pós-parto, ela não é regra, mas ela deve ter tido, em algum momento da vida dela, um quadro depressivo. Por quê? Porque a depressão é aquela pessoa que não se enxerga como um todo e não vê sua própria beleza. Não vê sua própria capacidade, não vê sua própria criatividade. Ela se enxerga como um ser de segunda ou terceira classe. Por isso tem depressão.
porque se prende ao que está escrito lá atrás, se prende aos sucessos que teve lá atrás e hoje não consegue mais alçar. Não alça porque tem depressão e tem depressão porque não alça. É um jogo circular, né? E a coisa mais interessante é que nesse quadro depressivo que essa pessoa teve um dia, 10 anos atrás, 1 ano atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás, sei lá qual foi o tempo, ela não se olhava como sendo alguém atraente, interessante. E quando ela tem esse filho, e a grande maioria das pessoas fazem isso, as pessoas chegam, cumprimentam a mãe e canalizam toda a atenção ao bebê. Errado, né, gente? Tem que chegar, cumprimentar a mãe, saber dela como ela está, como foi para ela, se ela está se recuperando, dar a atenção necessária a ela. Porque ela é o ser pensante daquele momento, é o ser que passou por toda uma mudança durante um longo período. E agora, essa mudança foi realizada a partir do parto, mas ela continua ali sendo um ser pensante, carente. E talvez seja nesse momento que ela está mais carente. Porque até então ela era uma grávida que todo mundo chegava para ela, passava a mão na barriga dela, dizia que ela estava linda. Ai, que grávida linda! Nossa, meu Deus, tua pele está maravilhosa. E as pessoas agora olham para ela como sobra. Ah, sobrou, porque agora o que interessa é o bebê. Está errado. Muitas mulheres têm depressão pós-parto pela falta de atenção familiar, pela falta de atenção do companheiro, pela falta de atenção dos amigos. Porque ela precisa perceber que é tão importante, ou talvez mais importante, do que aquela criança. Porque ela tem a possibilidade de gerar outro. Aquela criança, mesmo sendo uma menina, vai levar um longo tempo até chegar o momento de gerar alguém. Então, a gente tem que ter essa percepção. O pai também precisa ser bem acolhido na hora do nascimento do filho. Não é só bater palmadinha nas costas, tomar umas biritas e deixa ele. Vai seguir teu rumo, amigo. Ele vai precisar de um amigo, um parceiro, que já tenha passado por essa experiência, para dizer para ele, não, cara, vai lá ajudar a tua mulher. Ah, mas eu tô com tanto sono, eu trabalhei o dia todo, tô cansado, vou chegar em casa, a criança vai chorar. Sim, vai chorar. A criança foi o gostoso dos dois. Se foi o gostoso dos dois, tem que ser dividido hoje pelos dois. E os pais, quando acontece essa coisa boa, mas em geral não acontece, né? Sempre um fica mais... como é que eu vou usar a palavra? Mais envolvido do que o outro. Eles precisam de dormir. Ah, mas ela pode dormir de dia, mas do dia ela tem que arrumar, ela tem que limpar, ela tem que cuidar da criança, ela tem que lavar as coisas que são necessárias, ela tem que tomar banho, cuidar dela mesma. Nem todo casal tem alguém para ficar junto. Nem toda mulher tem uma mãe para ficar junto com ela, ou uma sogra. E eu falo isso de cadeira.
Eu tive meu primeiro filho, o banho que deu foi uma senhora, que era uma vizinha, 2 casas antes da minha. Aí ela me ensinou a dar banho, passei a dar banho. A cólica, né, que hipoteticamente era uma cólica, mas as contrações eu não sabia o que era, porque não tinha ninguém próximo a mim para perguntar. E eu comecei a passar mal à noite. E eu tive que fazer cesárea, então era estritamente proibido ficar no calor de um fogão. Eu era sozinha, gente. Até que o pai do meu filho, dos meus filhos, ele foi relativamente atento a isso e ele fazia alguma coisa e deixava para eu poder comer durante o dia. E eu passei grandes horas, grandes dias, meses, sozinha, eu e aquela criança. Sendo assim, desenvolveu em mim, e que acontece, desenvolve em várias mulheres, um amor exagerado, porque só tinha quem, gente? Era ele e eu e ele. E o pai, quando chegava, não tinha... o máximo que fazia era para ficar tomando conta dele enquanto eu tomava banho, né? Mas não tinha nenhuma vontade de partilhar daquilo. Partilhava assim, ele estava cheiroso, bonito, não estava chorando, botava ele no braço, ia na rua mostrar o meu filho. Eu estou falando isso para vocês, eu estou vendo a imagem toda. E a coisa mais interessante, que quando ele dizia, fazia cocô, qualquer coisa, ele rapidamente voltava e fazia o seguinte movimento. Toma, que o filho é teu, tá sujo, tá com fome, tá babado. Se tá babado, tá sujo, tá com fome, era meu, né? E eu não tive depressão pós-parto, porque eu não pude, né? Graças a Deus. Mas tem muitas mulheres que têm. E aí é onde o casal se separa e começa a pegar aquela criança e fazer o que dela? Simplesmente faz daquela criança o seu, como eu vou dizer, o seu troféu, a sua possibilidade de se mostrar ao mundo. E alguns fazem todas as vontades que aquela criança tem e cobrem aquela criança por excesso de amor, porque esquece de dar amor ao companheiro. E a vida vai ficando desgastada. Mas isso não vem ao caso, que não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é falar que esse amor original, ele existiu. Ah, mas eu fui estupro do meu pai. Meu pai, que eu não sei quem é, estuprou a minha mãe. Ok. De uma maneira doente. Ele amou a sua mãe naquele minuto. De maneira doente. Um estupro nada mais é do que uma maneira doente de enxergar relacionamento sexual. Houve um amor que nem sempre é uma coisa assim muito difícil da maioria das pessoas entenderem. Eu levei um tempo para entender que o mal que eu faço a você, eu não consigo enxergar que é um mal, porque para mim é um bem. Estou me beneficiando de alguma maneira
em função daquilo que estou te proporcionando. É louco isso, né, gente? Mas é humano. Nem sempre o mal que a gente acha que está recebendo é um mal em relação a quem está nos dando. Então, muitas das vezes, um caso de estupro foi, para um deles, um amor errado, defeituoso, doente, doentio. Mas foi um amor. E não existe só estupro de homem para mulher, que é a grande maioria. Existe estupro de mulher para um menino. E ela está achando que ela está fazendo um bem para ele. É difícil entender isso. Mas voltemos lá. Tem um pedaço aqui que Bert fala. Deixa eu ver se eu acho. Como é que é? Diz aqui assim. Esse amor que eu já falei de você, e foi através desse amor que nós nascemos. Isso é real. Então ele fala assim: eles nos geraram e nos acolheram como seus filhos. Eles nos nutriram, abrigaram e protegeram por muitos anos. Tomar deles amorosamente esse amor é o primeiro círculo do amor. Então, todos nós, enquanto filhos, tomamos dos nossos pais amorosamente esse amor que eles nos dão. Porque fomos nutridos, fomos ensinados, fomos sustentados, fomos orquestrados para a vida. Quem foi que nos deu o primeiro amor, a primeira nutrição? Foi nossa mãe. No ato que ela coloca o seio na nossa boca, ou leva a nossa boca ao seio dela, é o primeiro ato de amor que ela nos dá. Começa aí a construção do círculo de amor aos nossos pais. Cara, isso é muito forte, né? Nos nutriram depois que nós saímos do peito. Pai e mãe nos nutrem com fórmulas, com legumes, verduras. Nos nutrem com conhecimento, com cultura. Que cada um de nós é uma fonte de cultura, gente. O que eu aprendi com a minha mãe, como eu aprendi com a minha mãe a fazer um bolo, é cultural, porque eu ensino para minha filha. Que se um dia tiver uma filha, ensina para a filha dela, ou ensina para o filho dela, como eu ensinei para os meus filhos. Meu filho cozinha e minha filha cozinha. Então, o interessante de tudo isso é o seguinte: a gente tem tudo através do primeiro círculo do amor, que são os nossos pais, que são aqueles que nos deram tudo que conhecemos. Ah, não, eu fiz faculdade porque eu paguei. Cara, não é isso que a gente está falando. Eles te deram, sim, a busca pelo conhecimento. E quando te levaram para a primeira escola, mãozinha dada, e que na hora você viu tanta criança que ou você ficou com medo que ficar com pai e mãe, ou você disse assim: oba, tô na minha praia, tchau mamãe, tchau papai, e foi. Quando você faz isso, essa segunda opção, eles que ficam lá fora se arrasam, porque é o primeiro corte da vida.
Principalmente ela, porque para ela não é o primeiro corte, é o segundo. E o primeiro foi quando você nasceu. Então, eles te deram tudo. E te deram a possibilidade de estudo. Ah, mas eu que pago meu estudo. Gente, não é isso que eu estou dizendo. A possibilidade do estudo nem sempre é o bancar, mas é ter a vontade de. Há pais que são extremamente simples. Existem ainda dentro desse mundo de Deus pessoas que são ignorantes, não ignorantes de serem grosseiras, mas ignorantes no sentido de não terem conhecimento, não conhecerem determinadas coisas, e que são ignorantes pela simplicidade e não querem que os filhos sejam ignorantes. Então incentiva os filhos a estudarem. Eles podem não bancar financeiramente, mas eles bancam espiritualmente desde o momento que você foi à primeira escola. Incentivam, vibram com a tua vitória. E muitos filhos não entendem isso. Então eles da vida inteira, eles te supriram amorosamente. Sejam vivendo juntos ou não. Porque nem sempre o casal está fadado a viver junto. Feliz, né? Estou falando de felicidade, ou entendimento, ou parceria. Não estou falando daqueles casais que permanecem juntos porque o filho é novo, ou porque o filho é velho, ou porque não quer vender a casa, que a gente só tem essa casa. Se a gente se separar, vai vender a casa, vou morar onde? Não pelo egoísmo de um, ou de outro, ou de ambos. Mas mesmo assim, quando existe a separação do casal, porque o casal é o casal, e para você ele é o pai e ela é a mãe, ponto. Essa troca amorosa de amor permanece. E isso, um dia você vai ter que, como posso dizer para você, que retribuir. Aí caímos no fato da criança e do adolescente. Mas isso é assunto para amanhã. Amanhã não, quinta-feira. Amanhã não estarei aqui. Que é o outro círculo. O círculo número 2, que é os filhos. Mas não os filhos na palavra ampla de filho, né? Porque filho pode ser o bebê, a criança, o adolescente, o pré-adolescente, a puberdade, o filho adulto, o filho velho. Amanhã vamos falar de uma parte dos filhos e entender um pouco dos filhos. Mas tenha sempre em mente que o primeiro círculo do amor, ele se gera ou se constrói através da união dos nossos pais, do amor dos nossos pais, que fazem com que nós cheguemos. E a partir daí, quando tomamos o que eles estão nos dando, esse amor maravilhoso de nos nutrir, nos sustentar, nos cuidar, é aí que começa o primeiro círculo do amor. Quando você nasce e você é o resultado de duas pessoas que se amaram e criaram você para esse mundo maravilhoso chamado planeta Terra. Quem quiser, hoje às 20 horas, é só colocar aqui no
no meu direct, participar da nossa mentalização sobre o primeiro círculo do amor. Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, podem fazer perguntas que eu respondo. E até ou hoje à noite, às 20 ou 21, não sei. Às 20, né? Fica mais fácil. Às 20 horas. E não, às 21, que é melhor. 21. É, melhor 21, porque 20 horas agora lembrei, tem um compromisso. Às 21 horas, ele é curto. É uma mentalização curta, uma mentalização maravilhosa. E se você não puder comparecer, não tem problema. Eu fico satisfeita. Aqueles que estiveram aqui e aqueles que estarão aqui posteriormente, desejo a vocês uma excelente tarde. E lembrando, esse é apenas o primeiro círculo do amor. Temos mais 4. Até quinta-feira, às 13 horas. Grande beijo. Bênçãos divinas para vocês. Muito obrigada. Jussara Costa, Consteladora.